Olá, tudo bem? Para essa questão aqui, eu fiz um gráfico mostrando como se comporta a força conforme o enunciado nos diz. Quando você tem uma força variável, você não pode simplesmente aplicar na fórmula, tudo bem? Quando a gente tem a força variável, né, se a gente quer aplicar na fórmula, a gente precisa encontrar a força média. E como ali ele não nos dá nenhum indício de como encontrar essa força média, nós temos que aplicar no gráfico. Você aplica no gráfico a partir do que o enunciado diz para você, tá bom? Perceba ali, ó. Suponha uma única força F que atua 20 segundos, então o tempo total de atuação dela é de 20 segundos, que ela é aplicada num corpo de massa de 500 kg. A força produz no corpo, que estava inicialmente em repouso, uma velocidade final de 0,5 metros por segundo. Isso aqui a gente usa depois. Essa força cresce linearmente com o tempo durante 15 segundos, ou seja, essa força cresce linearmente com uma linha está inclinada aqui durante 15 segundos, atingindo a sua força máxima. E depois decresce até zero novamente nos 5 segundos restantes. Então, primeiro ela vai aumentar e depois ela vai diminuir, tá bom? Isso aqui é o parâmetro que a gente tem sobre o que vai acontecer com essa força. A gente sabe que o impulso é igual a força vezes tempo, e a variação da quantidade de movimento é igual a m vezes ΔV. Então, eu sei também que o impulso é igual à quantidade de movimento. Veja, então, se eu substituir. F vezes T é igual a m vezes ΔV. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente tem que pontuar também é que o impulso é numericamente igual à área sob o gráfico que tem como coordenadas força e tempo, tá bom? Como força e tempo estão se multiplicando, toda vez que a gente tem uma multiplicação, o resultado dela também pode ser obtido pela área sob o gráfico, que seria toda essa área aqui, né? Do gráfico dessas duas grandezas. Então, o impulso é igual à área sob o gráfico, tá bom? Vamos analisar a alternativa A. Ela fala assim: o impulso causado sobre o corpo pela força F tem valor numérico igual a 15 Newton/segundo. Para calcular o impulso, eu sei apenas a massa e a variação da velocidade. Então, eu venho aqui e faço impulso é igual a massa vezes variação da velocidade, que é igual a 500 vezes 0,5, e com isso eu tenho 250 Newton/segundo, tá bom? Eu só substituí os valores da fórmula e eu encontrei que o impulso é 250 Newton/segundo. Então, a A está errada. A B fala assim: a força máxima exercida sobre o corpo tem intensidade igual a 20 newtons. A gente já sabe qual é o valor total do impulso e a gente quer descobrir a força máxima, tudo bem? Então, a gente pode aplicar assim, ó: o impulso é numericamente igual à área. Por quê? Se eu tenho o valor do impulso, ou seja, se eu sei o valor dessa área, e perceba que aqui eu formo um triângulo, ó, 1, 2, 3. 3 lados, triângulo, tá bom? Que no caso é 3 ângulos, né? 3 ângulos aqui, 3 lados, triângulo. E daí eu tenho o quê? Aqui é a minha base e aqui é a minha altura. Perceba que o valor da minha altura corresponde ao valor de força máxima. Então, eu posso fazer assim, ó: a área de um triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. O impulso é 250, que é o valor da área. A base é 20, que é isso aqui tudo. A força máxima é igual à altura desse triângulo. Tudo bem? Que é o que eu quero descobrir. E pela fórmula eu divido por 2, né? Passo esse 2 multiplicando, passo 20 dividindo e tenho que 250 vezes 2 sobre 20 é igual a 25 newtons, que é igual à força máxima. Então, a força máxima é de 25 newtons. Ali na C, no instante 15 segundos, a velocidade do corpo atinge um valor de 0,2 metros por segundo. Eu sei que o impulso é numericamente igual à área sob o gráfico. Como eu quero só até o 15 segundos, eu excluo essa parte aqui e considero só até o 15 segundos, tá bom? Agora a gente sabe o tamanho desse aqui, que é 25, né? Porque aqui é 25. Eu sei a base, então eu posso calcular a área. E o impulso gerado ali é base vezes altura sobre 2. E eu posso igualar a quantidade de movimento, m vezes ΔV. Como a velocidade inicial é zero, então a velocidade que a gente achar aqui vai ser a velocidade que o corpo vai ter.
base, que é 15, altura, que é 25, dividido por 2. É igual a 500, que é a massa, vezes variação da velocidade. Quando você passa aqui dividindo, você tem que a variação da velocidade é igual a 0,375 metros por segundo. Então, isso está errado, porque a velocidade ali do corpo tá dizendo que é 0,2, mas na verdade é 0,375 metros por segundo. A alternativa D está errada porque diz que o corpo realiza um movimento uniformemente variado. A gente sabe pela segunda lei de Newton que força é igual a massa vezes aceleração. Um movimento uniformemente variado diz que a velocidade varia, aqui ó, velocidade, né, o ΔV, é uniforme. Para que a variação da velocidade seja uniforme, para que a variação da velocidade seja uniforme, a aceleração precisa ser constante, tá bom? Para a aceleração ser constante, como a massa não vai mudar, eu preciso que a força seja constante. Conforme fica bem nítido aqui no gráfico, a força é variável, tudo bem? Então, não pode ser. Aí, na alternativa E, o impulso, ali está dizendo, a variação da velocidade sofrida pelo corpo durante os últimos 5 segundos de atuação da força F é de 0,125 metros por segundo. Eu sei que o impulso é numericamente igual à área sobre o gráfico, que é igual à variação da quantidade de movimento. Como eu quero saber nos últimos 5 segundos, eu considero só essa partezinha aqui. Esse triângulo aqui, tá bom? Nesse caso, a base vai ser 5, né? Que vai ser de 15 a 20, que dá 5. A força máxima vai ser de 25. E daí eu tenho que base é 5, altura é 25 dividido por 2, aqui é 500, tá? Vezes variação da velocidade. 5 vezes 25 dá 125. Passo 500 para cá dividindo, 2 vezes 500 dá 1.000. 125 dividido por 1.000 dá 0,125 metros por segundo, que é a alternativa correta.